Bom dia a todos, novamente. Essa situação de deixar a palavra para esse momento, onde todos já falaram, tem as suas vantagens e desvantagens, né? Eu entendo que por tudo que eu já ouvi aqui, eu teria mesmo que dizer um simples muito obrigado e já voltar para o trabalho. Mas não posso deixar de fazer alguns agradecimentos, alguns comentários, algumas coisas que nos levam à reflexão, né? Então, inevitável deixar de lembrar que há 4 anos atrás, a gente estava aqui, no mesmo local, né? Com a dose elevada de esperança, de vontade de trabalhar, com o mesmo desejo que eu estou hoje. Por quê? Cada experiência é única, vocês sabem disso. Então, por mais que seja um processo de reeleição, e a população nos reconduziu, eu falo assim, nos contratou novamente para trabalhar por ela, é um momento único, é um momento especial. Os pronunciamentos que aqui eu ouvi, os 9 vereadores empossados, esse companheiro que Deus apresentou na minha vida, que é o Toninho Brolio, e eu já faço uma referência a toda a família Brolio, e a referência de quando eu cheguei em Campo Novo do Parecis, há pouco mais de 15 anos, a família Brolio já tinha esse conceito, né, de família receptiva que acolhia, por ser pioneiro, né, Toninho, acolhia todos que aqui chegaram. Então, pessoal, separei alguns tópicos para fazer um pronunciamento, mas pretendo ser breve, sim. É só para não deixar de relatar mesmo situações que a gente viveu e que eu tenho a oportunidade hoje de dividir com vocês. Na retrospectiva, eu escrevi assim, que é inevitável deixar de lembrar do 1º de janeiro de 2017, onde há 48 meses atrás, então, eu fui empossado aqui junto com 9 vereadores. O momento era de renovação política, mas não somente das pessoas, mas sim das atitudes. A política, ela sempre foi importante nas nossas vidas e nunca esteve tão presente, na minha opinião, nunca esteve tão presente nas rodas de conversas, no dia a dia do povo brasileiro. Eu brinco até que a população sabe mais escalar os ministros do STF do que a própria seleção brasileira, né? Mas é isso, a política foi incorporada pela nação brasileira por um momento de necessidade de discutir. Pode ser que os veículos de comunicação tenham facilitado isso. O fato é que isso é real. Então, o povo brasileiro hoje é crítico, participa mesmo, em tempo real, posso dizer assim. Pois sabemos que é essa a oportunidade que nós temos, nós todos aqui, de nos sentir útil para a história do nosso país, que clama por uma nova maneira de fazer política. Hoje somos 11 empossados aqui, os 9 vereadores, mais vice-prefeito e o prefeito. São 8 novos políticos que tomaram posse, mostrando, então, que de 11 políticos, 8 são novos. O desejo da renovação continua muito vivo no coração do eleitor. As dificuldades que nós vivemos nesses 4 anos. Não foi fácil entender e aceitar o que acontece nesse meio político. O jogo, o teatro, a mentira e a falsidade. E ouvir que a política é assim mesmo. Mas como? Alguém que só quer trabalhar para o seu povo, ser tão criticado, tão ofendido, e muitas vezes até humilhado. E eu fui alertado. Política é uma máquina de moer gente. É assim que fui apresentado para a política. Mas para a gente, pastor Juversino, que governa para Deus, a gente jamais esmorece. Jamais esmorece. Pois tem um propósito, entende a missão, assume a missão e vai em frente. E assim nós fizemos. Pautados sempre na verdade e nos ensinamentos que o nosso líder maior nos ensinou, que foi Jesus Cristo. E assim vencemos. E sempre venceremos toda e qualquer dificuldade. Falando em dificuldade, faço só um registro breve mesmo, citando algumas, que esse governo, não só Poder Executivo, o Legislativo também sofre junto.
Alagamento no primeiro ano, 11 de fevereiro de 2017, bairro Jardim das Palmeiras. Ao mesmo tempo que o clima, a chuva, enfim, os intempéries, né, mostrou a sua força, e essa mesma chuva que nós estávamos pedindo para as lavouras produzirem, enfim, ou seja, é assim. Ao mesmo tempo que veio esse desafio, nós fomos apresentados a uma comunidade participativa, que através dos clubes de serviços, das igrejas, enfim, das pessoas, mesmo de forma individual, ajudaram uns aos outros. Então mostrou para mim, logo no primeiro mês do mandato, que essa missão realmente eu deveria valorizar, porque eu estava à frente do Poder Executivo, eu estava à frente da Prefeitura, mas de uma cidade que me orgulha muito pelo seu povo, que é participativo. Segundo momento, 2018. 2018, até chato falar das dificuldades, porque nós estamos num momento de otimismo agora. Mas a gente teve que enfrentar a primeira greve dos professores de Campo Novo do Parecis. É ruim carregar isso no currículo. Mas também a própria Justiça disse, a greve é ilegal. A greve é ilegal. Pois não tem um salário atrasado, um mês de salário atrasado, e nem mesmo o pagamento abaixo do piso nacional. E mais uma vez eu fui apresentado o que é essa questão política envolvida dentro da gestão e no trabalho de quem quer só fazer o bem. Então, se tem algum professor aqui, me perdoe, resgatar isso na memória, que não é bom para mim e, quem sabe, nem mesmo para vocês. Mas é fato, porque nós temos para acordar para essas situações que acontecem. E, claro, evitar, corrigir e trabalhar em cima sempre do bom senso, que já foi falado muitas vezes aqui. 2019, foi no mês de maio. Esse mesmo local aqui, eu sentado aqui, minha mãe ao meu lado, assistindo a Câmara de Vereadores votar um pedido de cassação do prefeito Rafael Machado. Por quê? Atraso no requerimento solicitado por essa casa. É justo? É de lei? Está no regimento? Eu entendo. Mas ali confesso para vocês que foi o momento que eu fiquei mais fortalecido. Porque Deus mandou a sua mensagem. E continuou e pediu que a gente continuasse nesse governo, que tinha um legado sim, que não é um aeroporto, não é uma usina de asfalto e nem mesmo uma escola. É mostrar mesmo que a gente não pode esmorecer nas dificuldades. E para finalizar, como eu falei, eu não quero me estender, mas como não falar do 2020 que chega e nos apresenta para todos os gestores públicos do Brasil e do mundo um tal de coronavírus, uma pandemia. Uma pandemia, meu Deus do céu, para onde a gente vai, o que a gente faz nesse momento? Tentem imaginar o tamanho da responsabilidade, não só do prefeito Rafael, mas de todo o gestor público municipal, que foram eles os responsáveis por conduzir. O que a gente faz? É respirador, é cloroquina, o que funciona? Põe máscara, não põe máscara, fecha comércio, não fecha comércio. E as igrejas, né, pastor? Fecha, não fecha, como é que faz? Graças a Deus, a gente teve o bom senso de trabalhar alinhado com as igrejas que deram a saúde emocional no nosso povo. E eu até acredito que nós sair desse momento do medo que eu estou me referindo, que a doença ela existe, o vírus ele existe, mas a doença ela em algum momento ela se tornou muito maior psicologicamente do que própria a questão física que a doença vinha apresentar. Então não foi fácil, meus amigos. Foram 4 anos realmente que, se a gente resgatar na memória, eu posso resumir numa palavra, que é a superação. Mas aí vem as conquistas. Campo Novo do Parecis é uma referência do Brasil que dá certo. O clima, o relevo, as próprias riquezas naturais, a abundância de águas, né? Isso aí ficou a cargo do grande construtor, né? Mas entendo que a nossa maior riqueza não é essa, não. É esse povo. Eu pergunto aqui, qual é o lugar do Brasil que tem tamanha diversidade cultural? Gente de todos os cantos do país vivem em Campo Novo do Parecis. Em algum momento vieram para cá. Tem alguns até que chamam de paraquedistas. Sintam-se orgulhosos, então, de serem paraquedistas que ajudaram a construir essa terra. Não é mesmo, seu Zeu? É bom saber que cada vez tem mais gente aterrissando em Campo Novo do Parecis. E assim, eu me refiro às questões das conquistas, valorizando o
o povo de Campo Novo do Parecis, que é, sim, sem dúvida alguma, a nossa maior riqueza. O trabalho. Falar um pouco do trabalho, eu tentei buscar algumas coisas de número, mas entendo que poderia ficar chato, como se fosse um balanço ou uma prestação de conta, que pode ser até uma obrigatoriedade do momento. Como gestor do recurso público que vocês e que eu também colaboram. Mas, enfim, o texto foi mais voltado para outra situação e não as coisas práticas que esse governo conseguiu conquistar. Então, eu coloco assim, muitas vezes a gente é questionado sobre a marca de governo, o legado que deixamos. E eu falo, amigos, aeroporto, escola, usina de asfalto, já falei, não é um legado, né? Eu entendo que o nosso maior legado, o legado desse governo, é realmente a forma de conduzir a política. Mas qual que é essa forma, prefeito Rafael? Respeito. Jamais, apesar de todas as ofensas que recebemos, jamais reagimos num nível que envergonhasse o povo de Campo Novo do Parecis. E o resultado veio. Hoje, com a casa arrumada, renovamos o contrato com a população. E assim seguiremos, com fé, com foco e com força, avançando sempre por esse caminho, que é o caminho da verdade. Aprendi que o Poder Executivo é responsável pelo rumo do município. Cassol sabe disso, estamos aqui com o gestor, Gilmar também, seu Zeu, já foi prefeito. Eu entendo que o Executivo dá o norte. Se vai ser para a linha da educação, para a linha da saúde, né? Mas a importância dessa casa aqui, para ditar o ritmo que a gente chega no objetivo, é imprescindível. Por isso eu convido todos vocês que hoje tomaram posse, para olharem na mesma direção. Quem sabe esse seja o legado que o Rafael Machado quer deixar. O legado da verdadeira união. Olharem todos para a mesma direção. Ah, mas é impossível, prefeito. É impossível. Gente, a urna falou. O eleitor deu o seu recado. O eleitor quer um Campo Novo único. Respeito também as bandeiras partidárias, as ideologias políticas, assim como o vereador Márcio já falou. Mas a bandeira que deve sempre estar no mastro mais alto é a bandeira do nosso querido Campo Novo do Parecis. Estou encerrando, Paulo. Não poderia deixar de fazer alguns agradecimentos, então. Resumindo em tópicos, para não perder o raciocínio, eu anotei aqui, esse texto eu fiz hoje. E o tópico que está aqui, ele está assim, as dores. Foi o que eu estava refletindo hoje, no momento lá em casa. Sem dúvida alguma, vocês que já foram prefeito Cassol, prefeito Zeu, Gilmar Tessaro que está aqui, e os que estão nos acompanhando pela internet. O Sérgio está na Bahia, Sérgio Stefanello. A principal dor de um prefeito, pelo menos na minha opinião, são as perdas das pessoas. Vocês podem falar de tudo, de processo, de cassação, de tudo isso que eu falei. Mas a perda de um cidadão, pelo menos quem é prefeito, cara, dói muito porque é como se fosse um irmão. É um irmão. Algumas situações a gente se sente até pai de 40 mil filhos, né? Responsável mesmo. Parece que não. Mas tudo que a gente anda, respira e sente, envolve o poder público. Está inserido dentro do ambiente que o poder público tem participação. Então, as perdas que tivemos, é o que eu carrego realmente, assim, com maior dor no coração. Por que, meu Deus, um ano de pandemia num mandato do prefeito Rafael? No último ano, que nós tínhamos previsão tão boa de economias feita durante 3 anos para investir e dar retorno para a população, ainda dentro do contrato que nós tínhamos assumido em 2016. Mas entendo a mensagem que veio. Então, eu só faço esse comentário, Vanderlei, desse momento de tristeza que você falou, ele me acompanha desde março de 2018, quando eu perdi meu pai também. Eu perdi meu pai em pleno mandato, vítima de câncer. Dói muito, Zeu, porque era meu mestre inspirador. Era meu mestre conselheiro. Num simples chimarrão ou num simples troque de olhar, ele já ensinava.
Então, mãe, o fato do pai não poder estar aqui para ver tudo isso, e aí eu peço que sintam o momento, e essa referência eu faço ao próprio Amantino, que foi velado nessa casa, que tanto ensinou, principalmente na questão política, porque aqui dentro eu vi todas as bandeiras no dia da despedida. Isso mostra a superioridade. Mas, enfim, do meu pai, eu queria falar isso. Um homem bom, um homem que nasceu para morrer e na sua despedida, no conceito, eu ouvia muito no velório. Aí vai um homem bom. E basta, gente. Eu entendi naquele momento que basta. Ali não vai um homem rico, ali não vai um homem de posse, ali não vai um cara que vai deixar uma herança, ou mesmo um político, alguém famoso, enfim. Ali vai um homem bom. Eu entendi a mensagem. Passa a ser bom. Se eu tiver essa referência na minha despedida, tá bom. Já valeu a pena ter estado entre vocês, né? Então, essa referência, dona Thalita, eu faço ao meu pai, que eu sei que fisicamente ele não está aqui, mas aqui dentro ele está. E está todo dia. Baioto, você perdeu seu pai há pouco tempo, você vai sentir isso mais forte que nunca, que ele está dentro de você. Eu já falei, quando sentir saudade, não adianta ir no cemitério, vai no espelho e olha bem no fundo do teu olho que ele está lá dentro. Isso vale para todos. Ele está lá dentro, que a gente carrega eles, que é o ensinamento que eles deixaram. E nesse sentido eu faço essa referência de um homem bom, que foi o meu pai. Nos agradecimentos, então, a todos os gestores do passado. Hoje tivemos a graça de estar aqui representado, então, pelo seu Zeu Fedrizi, também pelo prefeito Cassol, o vice, que hoje completa 20 anos exatos da posse dos senhores. E o seu Zeu foi o grande pioneiro que topou esse desafio de emancipar Campo Novo do Parecis e continua firme e forte aqui com a gente, dando conselhos, o máximo possível de aprendizado que a gente consegue extrair do senhor, a gente faz. Então, muito obrigado a todos os gestores que aqui passaram. Apoiadores políticos, não tenho como deixar de agradecer quem acreditou nesse projeto, que era um projeto totalmente desacreditado há 4 anos atrás. Então, aqui, hoje, tua mãe não pôde vir, né, Preta? Eu queria fazer uma referência a ela, como matriarca também da família Casa Grande, pois deixou um filho dela ser candidato em Sapezal e deixou um genro ser candidato em Campo Novo do Parecis, reeleito lá em Sapezal e também reeleito em Campo Novo. Então, eu consigo olhar para o futuro e ver que a política, que tanto envolve as nossas vidas, começa a ficar forte no nosso grande chapadão do Parecis. Então, também tem que apoiar, aliás, agradecer esses apoiadores políticos que acreditaram num projeto de renovação, não foi no Rafael, num projeto de renovação política para a nossa Campo Novo do Parecis. Ao grupo de governo, hoje, respeitando a questão da orientação do Ministério Público, não puderam estar aqui os secretários e diretores, coordenadores, todos que compõem esse grupo de governo. Foi difícil, né, dona Cida? Como foi difícil entender por que, às vezes, saía do âmbito da política, entrava no âmbito da maldade, as coisas que aconteciam em Campo Novo do Parecis. Mas eu não posso deixar de agradecer todos esses guerreiros que acreditaram nessa liderança, que fizemos esse compromisso de novo com a população, e hoje estamos aqui. Então, nessa referência que eu já fiz, a vocês também, família Casa Grande, Preta, leva para a sua família a importância deles para a comunidade, por me acolheram no seio da família, e também trabalho dia e noite incansavelmente, dando retorno para o nosso município. Acho muito importante fazer esse registro. Família Machado, meu irmão está lá no Rio Grande do Sul, só tenho um irmão, meu pai já se foi, então hoje é nós aqui, mãe. Muito obrigado por me ensinar tudo que você me ensinou. E esse carinho incondicional que você tem por mim, pelas minhas filhas, pelo meu irmão, pelos filhos do meu irmão, enfim, você é a grande inspiração, né? Então, que Deus te ilumine sempre, que a gente consiga ficar sempre pertinho. Obrigado, dona Thalita. Ao povo de Campo Novo do Parecis, eu tenho que agradecer também. A gente teve aí voto suficiente para se eleger, mas como foi falado aqui, não existe o prefeito de um grupo, existe o prefeito de uma comunidade. E eu pretendo honrar, como honrei
durante esses 4 anos, sem ter nem mesmo um processo correndo no fórum de qualquer esfera. Isso é orgulho para os dias de hoje. Para muita gente, pode ser o mínimo que um político tem a fazer, ser honesto. Mas para os dias de hoje, infelizmente, tem sido um diferencial. Eu quero que pessoas boas se aproximem da política para que a gente consiga lavar mesmo essa imagem que o Brasil conquistou de ser um país corrupto, de ter políticos descomprometidos com as suas comunidades, e enfim. E se tem gente com espírito de liderança dentro desse plenário, que venha para a política, que a política precisa de gente boa. A minha esposa, em especial, por me aguentar, né, Preta? O que eu vou dizer de você? Além da guerreira que você foi agora, no período eleitoral, quando eu não podia deixar o gabinete, porque eu estava trabalhando, fazendo o que eu fui contratado para fazer. Então, muito obrigado, meu amor. De verdade. Te amo demais. Espero realmente ficar velhinho do teu lado, tá bom? Que a gente possa comemorar muitos e muitos anos. As minhas filhas, eu peço desculpa pela ausência do pai. A política consome. Por mais que a gente esteja em casa, a Ana e a Maria sabem a desgraça daquele celular, né, Maria? Papai não larga o celular, nem na hora do almoço. Aí eu brigo com elas que elas têm que largar o celular na hora do almoço e elas olham para mim e dizem, papai, você está com o celular. Perdoe, minhas filhas, mas isso tem um motivo. É por vocês que eu e todos que estão aqui trabalham. Porque vocês, crianças e jovens, representam o nosso futuro. O nosso futuro. Então, obrigado. Finalizo, então, agradecendo uma pessoa em especial. Como eu falei, pastor Gilbertino, me permita. Deus me levou, meu pai, em março de 2018. Mas trouxe o Senhor. De verdade, um agradecimento de coração. Muito obrigado mesmo pelos conselhos, pelas palavras sábias. Quero dizer que é isso que eu sinto, é isso que eu acredito. Finalizo, então, reafirmando o meu compromisso, sempre com a verdade, defendendo, então, os trabalhos voltados sempre para a essência da família e para o trabalho. E, acima de tudo, rogando a Deus, então, que abençoe o nosso querido Campo Novo do Parecis e toda a nossa gente. Muito obrigado.